Ele mesmo disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, verso 5. Ao ler a promessa de que Deus, por graça soberana, nunca vai desamparar seu povo, aqueles que lhe deu a Cristo na eternidade, pense aterrorizado nos perdidos e desamparados por Deus. Se tentássemos descrever este estado mental, seria uma vã empreitada. Tenho pensado nele, tenho sonhado com ele e o tenho sentido na fraca medida em que um filho de Deus pode senti-lo, mas não sei como descrevê-lo. O desamparo implica uma completa solidão. Ponham um viajante em um vasto deserto uivante, no qual, por muitas léguas, não haja rastros de seres humanos, nem marcas dos passos de nenhum outro viajante. O desventurado viajante solitário clama pedindo ajuda, mas o eco vazio das rochas é a sua única resposta. Nenhuma ave corta o vento, não há um chacal que se esconda no deserto, nenhum só inseto lhe faz companhia sob os raios do sol. Não há sequer uma solitária folhinha de erva que lhe recorde de Deus. Contudo, nem sequer ali está só, pois essas rochas demonstram que há um Deus, e a areia quente debaixo dos seus pés e o sol abrasador em cima da sua cabeça dão testemunho de uma deidade presente. Mas qual não será a solidão de um homem abandonado por Deus? Nenhuma migração poderia ser tão terrível como essa, pois diz: se pegares as asas da manhã e habitar no fundo do mar, ali tu estás. Uma condição assim seria pior que o inferno, pois Davi diz: e se no Sheol fizesse meu estrado, assim é, ali tu estás. A solidão é um sentimento que não produz nenhum deleite a ninguém. A solidão pode ter alguns encantos, mas aqueles que são forçados a serem seus cativos não os descobriram. Uma solidão passageira poderia proporcionar algum prazer, mas estar só, completamente só, é algo terrível. Estar só, sem Deus, é uma solidão tão grande que eu desafio até o réprobo expressar o horror e a angústia que devem estar concentrados nessa solidão. Quando nosso Senhor Jesus diz: eu pisei só o lagar, há na linguagem muito mais do que vocês e eu poderíamos sonhar. Só. Vocês recordarão que ele disse em uma ocasião: deixar-me-ão só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Não há agonia nessa frase, mas qual não teria sido sua aflição quando disse: eu pisei só o lagar. Meu Deus, por que me abandonaste? É o clamor da natureza humana em seu desânimo extremo. Graças a Deus, porque mediante essa promessa somos ensinados, você e eu, que nunca conheceremos a desesperada solidão de sermos desamparados por Deus. Contudo, assim seria se Ele nos desamparasse. Combinando com essa penosa solidão, há um sentido de completo abandono. De Deus é o poder. Se o Senhor se retira, os homens fortes falharão por completo. Sem Deus, o arcanjo chega a seu fim e desaparece. Os montes eternos se inclinam e as sólidas colunas de terra se desmancham. Sem Deus, nosso pó volta à terra. Sem Deus, nosso espírito lamenta como Davi. Esquecido de seu coração como um morto, veio a ser como um vaso quebrado. Cristo soube o que era isso quando disse: eu sou um verme, não um homem. Ele estava tão completamente quebrantado, tão vazio de todo poder, que quando pendia da cruz com seus membros deslocados, exclamou: como um vaso se secou meu vigor, fui colocado na poeira da morte. Nenhuma cana descascada ou pavio fumegante poderia ser tão fracas como uma alma desamparada por Deus. Nosso estado seria tão deploravelmente desvalido como o da criaturinha de Ezequiel, abandonada e deixada sobre o campo sem ninguém que lhe pusesse fraldas e a cuidasse. Abandonada completamente para perecer e morrer.
Assim nós seríamos se fôssemos abandonados por Deus. Gloriosas são essas negações que nos protegem de todo o temor de experimentar essa calamidade. Ser desamparado por Deus implica uma completa carência de amizades. Seja o Senhor bendito 1000 vezes, porque só alguns de nós temos conhecido o que não é ter amigos. Existem momentos na experiência de alguns de nós em que sentimos que estávamos sem nenhum amigo na esfera particular que então ocupávamos, pois tínhamos uma dor que não podíamos confiar a nenhum outro coração. Todo homem que seja eminentemente útil na igreja conhecerá tempos quando, como um paladino de Israel, tenha que sair sozinho. Isso, sem dúvida, é compensado por uma fé mais forte e a grandeza moral do heroísmo solitário. Porém, em que consistirá ser um pobre desventurado cujos pais estão enterrados há muito tempo, que perdeu até mesmo os parentes mais distantes e que, passando por algumas ruas, lembre o nome de alguém que foi uma vez um amigo de seu pai, que bate à sua porta, mas sofre uma forte repulsa. Lembra de outro e este é a sua última esperança. Há alguém com quem brincou na infância. Posta-se na frente de sua porta solicitando uma caridade, mas o tal amigo pede que continue seu caminho. Percorre as ruas em um novembro frio enquanto chove a cântaros, sentindo, para seu grande desfalecimento, que não conta com nenhum amigo. Se regressasse à sua própria vizinhança, seria como voltar a seu próprio calabouço. E se entrasse na casa de caridade, nenhum dos olhos refletiria alguma simpatia por ele. Está completamente desprovido de amigos e está só. Eu creio que muitos suicídios têm sido provocados pela falta de um amigo. Enquanto um homem sentir que há alguém que o ama, tem algo pelo que viver. Mas quando o último amigo partiu e sentimos que estamos flutuando sobre uma balsa que está longe da costa, sem nenhum barco à vela à vista, então exclamamos: bem-vinda seja a morte. Nosso Senhor e Mestre foi conduzido a esse estado e soube o que é o abandono, pois não lhe restou nenhum amigo. O que come pão comigo levantou contra mim seu calcanhar. Todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Irmãos, muitos santos perderam todos os seus amigos, mas suportaram valentemente a prova, pois voltando seus olhos para o céu, sentiram que, ainda que não contassem com amigos, não lhes tinha sido deixado de usufruir da amizade. Ouviram a voz de Jesus que lhes dizia: não os deixarei órfãos, virei até vós. E fortalecidos pela amizade divina, sentiram que não tinham ficado completamente sós. Mas ser desamparado por Deus, que vocês e eu não saibamos nunca o que é isso. Estar sem um amigo no céu, olhar para esse trono de glória e ver a negrura da escuridão lá, dirigir-se à misericórdia e encontrar uma testa franzida, voar ao amor e receber uma reprimenda, dirigir-se a Deus e descobrir que seu ouvido ficou surdo para ouvir e que sua mão foi cortada para ajudar. Ser desamparado dessa maneira é um grande terror, é terror sobre terror. Solidão, desamparo e falta de amigos. Somem todas essas coisas e logo agreguem outro componente, a desesperança. Um homem ao que os demais abandonaram pode abrigar ainda esperanças. Mas se fosse desamparado por Deus, então a esperança teria desaparecido. A última janela teria se fechado. Nenhum só raio de luz penetra na densa escuridão egípcia de sua mente. A vida é morte, a morte é condenação, uma condenação em seus mais extremos alcances. Se olha para os homens, não são mais que canas descascadas. Se recorre aos anjos, são seres vingadores. Se olha para a morte, até o túmulo não lhe proporciona nenhum refúgio. Pode olhar para onde quiser, mas um desespero vazio e negro se apodera dele. Nosso bendito Senhor conheceu isso quando o amante e o amigo o desampararam, e seus conhecidos permaneceram na escuridão. Foi unicamente sua fé transcendente o que permitiu dizer
depois de tudo, não deixarás minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A negra sombra desse completo desespero o cobriu quando disse: minha alma está triste até a morte. E era seu suor como grandes gotas de sangue que caíam até a terra. Para compensar este quíntuplo abandono, contra o qual temos as 5 negações, agreguemos a toda essa solidão, desamparo, falta de amigos e desespero um sentido de indizível agonia. Falar de agonia é uma coisa, mas senti-la é algo muito diferente. Calamidade e desespero, que inclui a luta dessas coisas com o espírito, até que o espírito é pisoteado, esmagado, quebrado e prefere o estrangulamento mais que a vida, que inclui um horrível sentido de que cada mal tem estabelecido sua guarida no próprio coração, que inclui estarmos conscientes de que somos o alvo de todas as flechas de Deus, que todas as ondas de Deus passaram sobre nós, que Ele esqueceu de ser clemente, que não será misericordioso para conosco, que fechou zangado as entranhas da sua compaixão. Tudo isso é uma parte de ser abandonado por Deus que unicamente os espíritos perdidos no inferno podem conhecer. Nossa incredulidade nos permite algumas vezes uma suspeita do que seria isso, mas se trata de uma suspeita unicamente, de uma olhada unicamente. Damos graças a Deus porque somos libertados de todo o temor deste tremendo mal. Por meio de 5 feridas, nosso Redentor mata nossa incredulidade. Irmãos, se Deus nos deixasse, fixem-se no resultado. Eu visualizo o ótimo estado de um desamparado por Deus, incerteza e azar. Eu preferiria ser um átomo a que Deus governa, que Ele lhe predestina sua senda e o força a seguir avançando de acordo com sua própria vontade, que ser um arcanjo deixado a meu próprio arbítrio para fazer o que eu quisesse e para atuar conforme minha vontade, sem o controle de Deus. Pois um arcanjo deixado por Deus logo perderia seu caminho e cairia no inferno, ou se derreteria, cairia e morreria. Mas o diminuto átomo, tendo Deus com ele, cumpriria seu curso predestinado, estaria sempre numa pista segura e ao longo de toda a eternidade teria tanta potência nele como no momento em que foi criado. Não posso entender porque algumas pessoas estão tão afeiçoadas com o livre-arbítrio. Eu creio que o livre-arbítrio é o deleite dos pecadores, mas que a vontade de Deus é a glória dos santos. Não há nada de que eu deseje desfazer-me tanto como de minha própria vontade, para ser absorvido na vontade e no propósito do meu Senhor. Atuar segundo a vontade daquele que é supremamente bom, supremamente veraz, supremamente sábio e supremamente poderoso. Parece-me que é o céu. Que outros escolham a dignidade da independência. Eu, ao contrário, anseio a glória de estar inteiramente morto em Cristo e unicamente vivo nele. Ó, queridos amigos, se o Senhor nos desamparasse, nosso curso seria incerto, para dizê-lo da melhor maneira, e logo terminaria em nada. Sabemos ainda que se Deus abandonasse ao melhor santo vivente, esse homem cairia imediatamente em pecado. Agora se apoia em segurança nesse pico elevado, mas seu cérebro vacilaria e o santo cairia se mãos secretas não o sustentassem. Agora escolhe seus passos cuidadosamente, mas se lhe tirassem a graça, ele se encontraria no lodo e rolaria nele como os outros homens. Se o piedoso fosse desamparado por Deus, iria de mal a pior, até que sua consciência, que agora é muito terna, seria cauterizada como com um ferro quente. Logo, ele se converteria em um ateu ou em um blasfemo, e chegaria ao seu leito de morte jorrando espuma pela boca, cheio de ira. Apresentar-se-ia diante do tribunal do seu Criador com uma maldição em seus lábios, e na eternidade, deixado por Deus e desamparado por Ele, fundir-se-ia no inferno com os condenados. Sim, e entre os condenados ele teria o pior lugar, mais baixo que os mais baixos, encontrando nas mais fundas profundidades uma profundidade mais funda,
descobrindo na ira de Deus algo mais terrível que a ira ordinária que cai sobre os pecadores comuns. Quando descrevemos assim o que é ser desamparado por Deus, não é satisfatório, num grau supremo, lembrar que temos a palavra de Deus repetida 5 vezes a este fim: eu nunca, nunca te deixarei. Eu nunca, nunca, nunca te desampararei. Eu sei que aqueles que caricaturam a doutrina reformada dizem que se fosse permitido que um homem vivesse como quisesse, mas Deus estivesse com ele, tal pessoa estaria segura ao final. Nós não ensinamos nada que se assemelhe a isso, e nossos adversários sabem que é certo. Eles sabem que nossas doutrinas são invulneráveis se as anunciassem corretamente, e que a única maneira com a qual podem nos atacar é nos caluniando e pervertendo o que ensinamos. E mais, na verdade, nós não dizemos isso, mas dizemos que onde Deus começa a boa obra, o homem jamais viverá como lhe aprouver, ou se o fizesse, desejaria viver como Deus quer que viva. Que onde Deus começa uma boa obra, ele continua. Que o homem não é jamais desamparado por Deus, nem o homem abandona Deus, mas que é guardado por Deus até o fim. E por isso, e só por isso, ele persevera, a perseverança dos santos. Ele mesmo disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5.